diz que o seu legado é de proximidade com o povo. Cardeal Dom Tempesta, que foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco em 2014. Com você, Kovalik. Obrigado pelas informações. Boa tarde, Larissa. E essa primeira edição do Jornal Hoje fica por aqui. A gente faz uma pausa para você acompanhar informações da sua região. O JH volta a partir de 13h com a cobertura completa sobre a morte do Papa Francisco. A gente volta daqui a pouco. E vendo aí, enquanto isso, imagens ao vivo da Praça São Pedro, local que vai ser o centro das atenções do mundo hoje e nos próximos dias. A gente volta já já. Olá, boa tarde, a L1 no ar, mais uma semana começando. Hoje, segunda-feira, 21 de abril, feriado de Tiradentes. Nós temos imagens ao vivo da Catedral Metropolitana de Maceió nesse dia de luto para os católicos, com a morte do Papa Francisco, um dos mais queridos da Igreja Católica. Mais tarde, o arcebispo de Maceió, Dom Beto Breis, vai celebrar uma missa relembrando o legado do Papa Francisco. Tempo quente aqui na capital, 31 graus é a temperatura agora. E você vai ver também no L1 de hoje a celebração da Missa de Páscoa em Porto de Pedras, no litoral norte do estado, onde funcionava a antiga igreja matriz da cidade. O Santuário Virgem dos Pobres, na Mangabeiras, foi alvo de bandidos que levaram até alimentos doados para moradores de rua. A apresentação da banda da PM hoje cedo, em homenagem a Tiradentes, patrono dos militares. E ainda o domingo de Páscoa, bem movimentado nos restaurantes de Maceió. A gente vai trazer aí todas as informações das famílias que aproveitaram o domingo de Páscoa para se deliciar com a família fora de casa. Tem também as dicas do personal Marcos Soares para manter o corpo em movimento nesse começo de semana. O AL1 está só começando, você também pode nos acompanhar ao vivo pelo G1 Alagoas ou Globoplay. O L1 de hoje começa com a notícia triste da morte do Papa Francisco. O arcebispo de Maceió está ao vivo com o nosso repórter, vai falar ao vivo com a gente sobre o impacto dessa perda para os católicos. Douglas França traz as informações para a gente. Douglas, boa tarde, bem-vindo. Muito obrigado, Cris. Boa tarde para você, boa tarde a todos ligados na gente. Pois é, como você falou, o mundo acordou triste com essa notícia. Papa Francisco, que deixa um legado de acolhimento, de amor, de compaixão. Eu estou aqui ao lado do arcebispo de Maceió, Dom Beto Breis. Arcebispo, muito obrigado por receber a gente. É um dia difícil e o Papa Francisco era tudo isso, e muitas vezes incompreendido também, né? Qual o sentimento? Tenho dito hoje, desde cedo, que duas palavras vêm ao nosso coração. Uma primeira palavra é surpresa, porque estamos acompanhando uma melhora no quadro da sua saúde. Isso nos dava uma alegria muito grande ver que o Papa iria continuar governando a igreja com a sabedoria e lucidez que são muito próprias do seu pontificado. Mas, do outro lado, também outra palavra é gratidão. Mas gratidão de um jeito da língua portuguesa, obrigado. Porque só no português que a gente agradece, estabelecendo um vínculo, uma obrigação. Então dizemos obrigado ao Papa Francisco por esses 12 anos de fecundo magistério petrino, sucessor de Pedro. Ao mesmo tempo criar essa obrigação nossa de continuar. Serviço, e o senhor me contou que esteve com ele 4 vezes e que uma das características mais marcantes assim era um bom humor. Isso. Como é que foram esses encontros? O que o senhor destacaria nesse momento? O Papa é mestre em humanidade, né? Por isso o bom humor próprio de quem porta a fé e a esperança. A primeira vez que estive com o Papa foi em 2015, eu ainda como frade franciscano, antes de ser bispo, participando do capítulo geral. Eu brincava com ele e dizia que ele conseguiu algo assim surpreendente,
que foi justamente fazer com que os brasileiros amassem um argentino. E ele sorriu e disse: eu amo os brasileiros, né? Sempre bem-humorado, acho que existem várias ocasiões em que ele se revelou um homem alegre. E inclusive a primeira exortação apostólica, o primeiro documento do Papa Francisco é a alegria do Evangelho. Lembrando que a alegria enche o coração de quem crê em Jesus. Gente, esse texto aqui, o arcebispo ganhou no último encontro que teve com o Papa. Como é que foi esse momento? Pois é, foi quando, como arcebispo de Maceió, recebemos o pálio, que é uma espécie de cordão feito de lã, que lembra o ministério dos arcebispos, né? E nesse encontro o Papa nos dirigiu a palavra e ao mesmo tempo entregou esse texto como uma espécie de lembrança dessa visita. A gente, quando fala, eu iniciei, né, a nossa entrada ao vivo falando sobre esse legado, né, que é um legado de acolhimento, né, de amor, de compaixão. E eu queria que o senhor falasse sobre essa herança que o Papa Francisco deixa para o mundo. Né? Eu queria que o senhor falasse sobre esse legado e o que é que o senhor espera no futuro. Com certeza o Papa Francisco é um dos grandes papas da história. O primeiro Papa latino-americano que veio do fim do mundo, como ele mesmo disse. Mas Francisco é um mestre de humanidade. E governou a igreja, conduziu a igreja nesses 12 anos em tempos muito difíceis. Porque em tempos de pandemia, uma grave pandemia com repercussões ainda hoje, tempo de guerras atrozes, guerra absurda, porque toda guerra é absurda, e de polarizações e extremismos. E sempre a palavra do Papa Francisco era uma palavra, um convite. Primeiro a centrarmos em Jesus e depois o convite à humanidade a ser uma humanidade que se compadece da dor do outro. O amor. Vivemos uma espécie também de pandemia da indiferença. A dor do outro não dói em mim. E Francisco insistia muito disso, na compaixão, na misericórdia, na proximidade, correr ao encontro do outro. E juntava. Juntava. Incompreendido porque, como todo profeta, todo bom pastor, incomodava, interpelava, porque convidava a igreja também a voltar à sua identidade. Muito obrigado pela entrevista, arcebispo. Antes de encerrar, deixa eu só citar aqui uma informação que 7 cardeais brasileiros estão na lista do Vaticano para participar do conclave, que é a escolha do novo Papa. A previsão é que o processo comece em até 20 dias a partir de hoje. Eles são Sérgio da Rocha Primaz, do Brasil, e arcebispo de Salvador, Jaime Splenger, presidente da CNBB e arcebispo de Porto Alegre, Odilon Scherer, arcebispo de São Paulo, Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, Paulo César Costa, arcebispo de Brasília, João Braz de Avis, arcebispo emérito de Brasília, e Leonardo Urich Steiner, arcebispo de Manaus. A gente segue acompanhando, Cris, eu volto com você. Tá certo, Douglas. Obrigada pelas suas informações. E a celebração da missa de Páscoa lá na cidade de Porto de Pedras, litoral norte do estado, aconteceu nesse último domingo no local especial, a céu aberto, onde ficava a antiga capela e parte do que restou do altar, que é sustentada pelo pé de uma árvore. Vamos ver. Domingo de Páscoa, mas as portas da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Glória, que fica em Porto de Pedras, estão fechadas. Padre André, que é pároco da comunidade, é quem nos recebeu e explicou que a tradicional missa das 5 horas da tarde vai acontecer em outro lugar, nas ruínas de uma capela que pertenceu a um engenho que fica na zona rural de Porto de Pedras. A capela foi construída em 1906, né, fazia parte do engenho aqui. Posteriormente foi desapropriado o engenho e aí tornou-se um assentamento. E nesse assentamento a capela permaneceu, só que na década de 90 ela veio a ruir, né? E hoje só temos justamente esta parte que era do altar-mor, que é segurado por esse pé de gameleira. A impressão que dá é de que a natureza está ajudando a preservar a fé e a história da comunidade. A missa do domingo aconteceu nesse local onde ficava a capela. A comunidade arrumou uma mesa que serve de altar improvisado para a celebração, que reuniu cerca de 80 fiéis. Então, todo terceiro domingo, às 3 horas da tarde, nós celebramos aqui. Hoje, coincidentemente, domingo de Páscoa, então viemos celebrar, né? E aí todos os paroquianos foram convidados e aqui estão conosco nesta celebração. Dona Marta é uma dessas pessoas que participaram da missa. Fez a
até uma das leituras. Na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles os mataram, pregando numa cruz. Para mim foi uma honra, né? Eu estar aqui essa tarde presente, participando da missa. Eu achei muito maravilhoso. Para mim foi uma graça e muita honra para mim. O Ednilson também participou da missa de Páscoa nas ruínas da Capela de Santa Rita. Ele fica feliz em pertencer a essa comunidade. Aqui é um lugar de muita fé e desde sempre eu venho me esforçando para estar por dentro da comunidade e aqui principalmente é um lugar que me chama muita atenção pela sua história e também pelo pessoal que aqui se esforça para sempre estar aqui presente e deixar aqui um lugar com muito mais fé. A natureza que abraça o sagrado, né? Então, aqui nós podemos contemplar, né, a fé de um povo, né, que nos precederam e que hoje essa fé ainda continua viva, né, com essa comunidade que se reúne e que futuramente, se Deus quiser, nós vamos ter uma capela aqui, neste espaço onde nós estamos, mas preservando a história, que é justamente este altar-mor com este pé de gameleira, preservando e inserindo dentro do projeto que está sendo elaborado. E o Santuário da Virgem dos Pobres, que fica no bairro de Mangabeiras, foi arrombado ontem no fim da tarde. Uma porta de vidro foi quebrada, um armário que servia para guardar alimentos que são doados para moradores de rua, além de alguns materiais de construção, como marreta, martelo, furadeira, foram furtados. Segundo informações, esses materiais são de trabalhadores que estão fazendo uma obra no santuário. Um boletim de ocorrência foi aberto para apurar o ocorrido que aconteceu nessa região. E um homem morreu após ser baleado durante uma tentativa de assalto. O homem foi baleado por um policial à paisana ontem na Avenida Gustavo Paiva, no bairro de Cruz das Almas, em Maceió. Isso após tentar assaltar uma van de transporte intermunicipal de passageiros. O policial que passava no local percebeu que dois homens tentavam assaltar a van. Ele sacou a arma e ordenou que eles descessem do veículo. Um dos assaltantes tentou fugir, mas foi preso e o outro foi baleado, perdeu muito sangue, acabou morrendo no local. Vamos dar uma olhadinha agora no trânsito aqui pelo aplicativo e a gente quer chamar a tua atenção hoje para aquela região da Orla de Maceió. É feriado, 21 de abril, dia de Tiradentes, e a gente tem um trânsito nessa região da Orla de Maceió, começando aqui, ó, pela Silvia Viana. Tá amarelo porque é sinal de um trânsito moderado. Você que vai para aquela região da Orla de Maceió, a gente tem aqui um trânsito moderado perto aqui da Praia da Pajuçara. Subindo um pouco mais já para Álvaro Otacílio, a gente tem um trechozinho bem livre e depois, perto já da Praia da Jatiuca, Álvaro Otacílio, o trânsito moderado também região da Orla de Maceió. É o trânsito agora que o aplicativo está apontando para a gente. Vamos seguindo agora em direção ao litoral norte do estado pelo aplicativo, onde a gente está vendo que o trânsito está bem livre, está bem tranquilo aqui, ó, para você que segue em direção a L101 Norte, e já estamos aqui para situar você melhor, perto da Praia de Guaxuma, e o trânsito segue livre, é o que o aplicativo está mostrando para a gente. Opa, aqui a gente já viu um trecho em vermelho, trânsito apertando um pouco mais depois da Praia de Guaxuma, é o que o aplicativo está apontando aqui para a gente, já naquela região da Garça Torta, é quando o trânsito está um pouquinho mais intenso, um pouquinho mais complicado. É a L101 Norte, para você que segue, agora a gente seguindo aqui, ó, o trânsito vai se estendendo complicado, o aplicativo vai atualizando para a gente aqui, ó, até a praia de Riacho Doce. A L101 Norte é o que a gente está vendo aqui, que chama a atenção do trânsito agora. Você que vai passar ou está vindo de lá, a L101 Norte vai pegar esse trechozinho aqui com um trânsito um pouquinho mais complicado. Dá uma aliviada, tem outro ponto aqui de um trânsito mais intenso. Pessoal, então, que está voltando para casa ou seguindo agora em direção às praias do litoral norte do estado, vai pegar trânsito sim na L101 Norte, é o que a gente está vendo aqui pelo aplicativo. Bora dar uma conferida nas imagens ao vivo, agora em outro ponto, outro extremo da cidade, saindo do litoral norte para o litoral sul. Quem segue pela Assis Chateaubriand, trânsito está moderado. Pessoal que segue por esse trecho em direção às praias agora do litoral sul do estado,
Nesse trecho aqui, trânsito está fluindo, tanto para quem segue em direção às praias do litoral sul do estado ou estão vindo de lá, não vai pegar um trânsito bem pesado, não. Pelo menos é o que a gente confere nessa imagem da Assis Chateaubriand, para você que segue agora sentido litoral sul do estado. Alguns pontos para você ficar por dentro do trânsito nesse feriadão, nesse começo de semana. E estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Japaratinga. São 134 vagas ofertadas, com salários que vão até R$4.000. As inscrições seguem até o dia 21 de maio, devem ser feitas pelo site igeduc.seleção.net.br. E um vazamento de água na Barra de São Miguel está preocupando e muitos moradores. Segundo eles, faz mais de uma semana que está assim, correndo água limpa sem parar da rua. Esse desperdício acontece durante 24 horas, há vários dias, segundo os moradores. Eles tentaram falar com a BRK, chegaram a ficar quase 10 minutos no telefone na tentativa de resolver essa situação, mas até agora nada foi feito. A água continua jorrando, é água limpa sendo desperdiçada, uma pena. A nossa produção também ligou para a BRK para saber quando o problema vai ser resolvido desse vazamento. Até o momento não tivemos aí retorno dessas ligações, espaço aberto. A gente espera que esse pedido seja atendido pelo pessoal da BRK para resolver de vez essa situação da água. É água limpa sendo desperdiçada, né? Nós vamos para o intervalo bem rapidinho. Na volta, as notícias do esporte com Guilherme Nobre. E muitas famílias escolheram os restaurantes do litoral sul do estado para o almoço do domingo de Páscoa. A gente mostra como foi toda a movimentação no próximo bloco. Até já. A partir de hoje, na sua telenovela das 6. É batata fry. Já de volta no domingo de Páscoa, muitas famílias aproveitaram para se confraternizar e escolheram os restaurantes do litoral sul do estado para celebrar esse dia tão especial. Para os donos de bares e restaurantes, a Semana Santa representa um período importante no faturamento anual e para atrair a clientela, nesse ano apostaram em pratos bem caprichados. Os pedidos começaram cedo neste restaurante na Massagueira. Antes do meio-dia, o local já estava bem movimentado. Quarta-feira para cá, a gente está sempre com casa cheia direto, né? Principalmente na Semana Santa, que é um feriado, né? Que a gente trata de vir muito cliente, né? Prestigiar cliente de fora, daqui da região mesmo. Aqui, muitas famílias se reuniram para celebrar a Páscoa durante o almoço. A da Dona Jô foi uma delas. Para ela é tradição comemorar dessa forma. É a ressurreição de Cristo que representa para nós cristãos a vitória da vida sobre a morte. Então é um dia de muita alegria, porque coisa melhor do que reunir a família, estar alegre, né, participando dessa grande vitória. A escolha do restaurante às margens da lagoa foi especial. A data merecia o melhor. Seu Paulo fez questão de escolher um bem tradicional na região. Aqui a gente encontra qualidade, bom atendimento, isso conta muito, né? E a longa tradição, a larga tradição que esse bar tem. E se tem essa tradição, não é à toa, né? E não podia faltar os queridinhos da clientela. A fritada de siri, né? O bacalhau, a camarãozada, a peixada molho de camarão, que é um dos pratos mais vendidos na região, né? A Páscoa sempre movimenta o comércio nessa região. A maioria dos estabelecimentos ficam lotados. Alguns apostam em mais atrativos para conquistar os clientes. Muito animado. E com essa família de primeira categoria, não podia deixar de estar super animado. Esse restaurante aqui é de primeira categoria. Conheci agora e vou retornar várias vezes, se Deus quiser. E a prova de que alcançaram o objetivo, tá aí, a fila de espera. A gente é da família que gosta de estar reunido, de estar aí saindo para celebrar uma data tão especial que é a Páscoa, né?
quando Jesus ressuscitou. Então, assim, vale muito a pena. Estamos aqui esperando, todos felizes e já sai, né? De acordo com a pesquisa realizada pela Abrazel, 71% dos empresários esperavam aumentar o faturamento durante o feriado prolongado de abril, em comparação com a Semana Santa do ano passado. Para a maioria, o incremento nas vendas será entre 5% e 20%. Na Barra Nova, desde quinta-feira, a procura das pessoas tem garantido o sucesso do serviço e animado quem trabalha neste restaurante. Tivemos um aumento significativo de 15% a 20% do ano passado para esse, sim. A gente acredita realmente no trabalho nosso, feito de dia a dia. Aí passa o ano, a galera vem conhecendo, conhece o ambiente, vem, conhece a nossa culinária, que é maravilhosa. E assim a gente sempre espera o melhor, sempre no ano que vem, sempre mais, sempre mais. O gerente explica que esse aumento na clientela se deve às inovações que buscam proporcionar a cada ano. A gente está sempre procurando inovar um pouco a nossa culinária, nossa formação musical, essas coisas, né? A gente vai sempre dando o melhor para o nosso público. E, pelo visto, as novidades conquistam mesmo. Muitos clientes aqui já são conhecidos da casa. Nas datas especiais, o endereço para aproveitar é certo. Um ambiente confortável, um local extremamente agradável, música boa, enfim, é um local bastante atraente. E hoje teve a apresentação da banda da Polícia Militar na Orla de Maceió, em homenagem a Tiradentes, o patrono dos militares. Isabelle Monteiro acompanhou um trecho da apresentação, vamos ver. Olá, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o AL1. Pois é, estamos agora com a banda da Polícia Militar, ela que este ano completa 174 anos de história e que desde 2012 é patrimônio histórico, artístico, cultural e material do estado de Alagoas. E é uma banda que atrai muitas pessoas. O repertório que eles escolhem para tocar nesse momento toca aquarela, inclusive, é tão tradicional e que muita gente gosta. A gente vai conversar agora com o capitão Newton, que está responsável pela banda nesse momento. Capitão, boa tarde para o senhor. É uma banda que tem muita história, são 174 anos esse ano. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho que vocês têm realizado, né? Um dia tão especial como hoje, que é o dia de Tiradentes. Nada mais justo do que fazer essa homenagem através da banda. Boa tarde, Isabelle, boa tarde, povo de Alagoas. Realmente hoje é um dia festivo, né, para o Brasil, né? O Tiradentes é o patrono das polícias militares da Aeronáutica Nacional, né? E hoje a gente vem aqui comemorar esse dia trazendo a banda para o povo alagoano. Né? São 174 anos de história, né? De grandes trabalhos realizados junto à sociedade alagoana, né? Levando a cultura da música militar, a música instrumental e hoje trazendo a evolução dos cantores, dos instrumentos eletrônicos. A banda hoje está bem mais ampla, com uma atividade bem mais extensiva. Né? Assim que eles ingressam, né, no concurso público, a gente já aproveita os talentos que estão ali inseridos. Né? E assim a gente vai levando essa história no muitos anos já. E para nós que fazemos a banda, é um prazer imenso, né, poder servir ao público de Alagoas e quem nos assiste, o turista, através do programa Viver Mantocar, nós levamos a cultura musical, né? Capitão, obrigada pelas suas informações. Eu vou pedir licença ao senhor para a gente mostrar um pouquinho mais da banda da Polícia Militar, parte dela que está aqui hoje, ao todo 98 músicos e 174 anos de história. Com vocês aí no estúdio, mas com um pouquinho mais de música. E o assunto agora é engasgo, um acidente comum e muito perigoso, principalmente entre bebês e idosos. Saber o que fazer nessa situação é muito importante para ajudar a vítima. A Ana Cláudia traz mais informações para a gente. Ana. Oi, Cris. Já foram registrados, somente nos 3 primeiros meses de 2025, 38 casos de engasgo que ocorreram de forma acidental. Esses casos, eles chamam a atenção. E mais ainda, o engasgo, se não for resolvido de forma rápida, pode levar à morte. Eu vou falar a partir de agora com o Rodrigo Nicásio, ele que é médico regulador aqui do SAMU. Rodrigo, de fato, se não houver uma ação muito rápida, pode levar à morte da pessoa.
Exatamente, Ana. É uma situação extremamente grave, dramática, extremamente angustiante, que o paciente ele pode ter uma obstrução da sua via aérea por algum corpo estranho. Isso pode levar a uma falta de ar aguda e grave, uma sensação de desespero e o próprio paciente não conseguir respirar. E ele precisa pedir ajuda ao SAMU, via 192, ao Corpo de Bombeiros e 193, para que a gente possa orientar cuidados e chegar com a viatura no menor tempo possível. Quando acontece isso, às vezes as pessoas vão para algumas crenças, né, comer com farinha. O que é errado fazer na hora que você tem um engasgo? Forçar o desengasgo de uma maneira improvisada, com farinha, com miolo de pão, né, colocar 2 dedos na garganta, isso tudo pode piorar a situação. Né? O corpo estranho ele pode impactar ainda mais, pode ficar mais difícil de ser acessado e a melhor conduta, por mais desesperador que seja, é manter a calma, pedir ajuda para a nossa central, a gente já vai iniciar a orientação por telefone, mandar uma viatura se for o caso, para que a retirada seja feita da forma correta, com o procedimento correto, no ambiente hospitalar muitas vezes. A gente vai aproveitar para fazer uma simulação de como as pessoas em casa podem agir, devem agir em caso de engasgo. Vamos lá? Isso. Geralmente, quando a vítima sofre um engasgo, uma obstrução da via aérea, ela pode apresentar o sinal universal do sufocamento, que é isso aqui. Vamos lá, Fernanda. Ou seja, é sinalizar para quem está ao lado que não está conseguindo respirar. Então, quem está junto da vítima, que está sinalizando o engasgo, deve aproximar-se da vítima por trás, né, colocar os pés um à frente e outro atrás, abraçar a vítima com o punho fechado desta forma na região do estômago da vítima. E no movimento de J, de baixo para cima, eu vou tentar apertar o abdômen desta vítima e fazer com que o aumento da pressão do tórax coloque esse corpo estranho para fora. São alguns golpes, 3 a 5 golpes, estando atento que a vítima pode perder a consciência e cair para trás. Por isso que eu devo ficar nesta posição, um pé na frente e outro atrás. É um pouquinho desconfortável e esses golpes eles têm o objetivo de fazer a liberação da via aérea do paciente. Isso com um adulto, mas se eu tiver um bebê, que também é muito comum, como é que a gente deve proceder? O procedimento deve ser verificação se o bebê de repente parou de respirar, ele pode ser encontrado algum restinho de leite na cavidade oral, ele deve ser virado para baixo, a cabecinha apontando para o chão e ser aplicados alguns golpes de leve intensidade entre as escápulas, entre aquele ossinho das costas aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Virar o bebê para cima e verificar se o leite ou o elemento ou o agente que causou a obstrução da via aérea saiu. Se não saiu, repetir mais algumas vezes. E muitas vezes, complementando a manobra, é necessário fazer um procedimento de compressão torácica para que o bebê aumente as chances de obstruir a via aérea e ele possa voltar a respirar. Então, ficar atento e, se precisar de alguma ajuda, entrar em contato com o SAMU. Exatamente. Em caso de dúvida, ligar o 92, ligar o 93, falar aqui na nossa central Salva Mais, que está de plantão 24 horas. E, por telefone, a gente já pode orientar essa manobra para que a desobstrução da via aérea seja feita o mais rápido possível até que nossa viatura chegue até o local. Obrigada, Rodrigo, pelas suas informações. É isso. Ficam as orientações o mais rápido possível. Chamar SAMU, Corpo de Bombeiros, para evitar algo mais grave. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Ana, pelas informações, as orientações. E toda segunda-feira aqui no L1, o personal Marcos Soares traz dicas de exercícios para você se manter firme na prática da atividade física. 3 exercícios que eu trouxe hoje, eu quero que você afaste tudo que está perto de você. 2 metros aí, você consegue fazer tudo com o coach hoje. Então, bora fazer exercício, praticar saúde. Primeira coisa que eu quero que você faça é entender um agachamento aqui, ó, diferente. Um agachamento unilateral, onde uma perna faz mais força do que a outra. Então, a gente vai fazer isso de forma alternada. Para além de ganhar tônus muscular, também trabalhar resistência e queimar gordura. Então, eu agacho, solto lá em cima e eu alterno os lados. Atenção, minha amiga, atenção, meu amigo, para o seu joelho, tornozelo, tá em linha reta, sempre na postura. Agachei, voltei, agachei, voltei, bumbum, coxa vai derreter. 10 de um lado, 10 de outro. Pegou o primeiro exercício?
Beleza. Segundo exercício é uma meia troca, principalmente para aquelas pessoas que querem ganhar força de glúteo, força unilateral, para quem é corredor, tudo serve aqui. Então meia troca é mão na parede, postura, ponta dos pés, eu vou fazer meia troca e paro, meia troca e paro. 10 de um lado e depois 10 de outro. Sempre na postura, fazendo força para cima na extensão. Você vai ter uma super força e já vai começar a entrar na zona de queima de gordura. É muito legal esse treino, pratique. Então sai do agachamento, vai para a parede e o terceiro e último exercício desse primeiro ciclo é o stiff. Então eu separei aqui um kettlebell de 10 quilos, pode ser de qualquer peso, 3, 4, 5, depende da sua aptidão física. Primeira coisa é postura, pés paralelos. Vou fazer de lado para ficar melhor o entendimento. Quadril para trás, coluna reta, solta o ar. Quadril para trás, coluna reta, solta o ar, dobrando um pouquinho só o joelho para trabalhar mais cadeia posterior, bumbum novamente. Então esse treino aí é de arrasar. Faz 10 também e depois descansa 1 minutinho para fazer uma segunda volta e uma terceira volta. Assim, seu treino está completo para perna, para queima de gordura, para gasto de caloria. Eu tenho certeza que vai ter um ótimo resultado. Pratique, viu? Segunda-feira do recomeço é com o meu coach aqui no L1, juntinho de você. Grande abraço, eu te vejo na próxima semana. Até mais! Pois é, segunda-feira do recomeço para o pessoal se manter firme aí na prática da atividade física. Obrigada, Marcos. Hora do esporte, hoje Guilherme Nobre está lá no estúdio do GE. Boa tarde para você, Gui. Quais são os destaques dessa segunda-feira, hein? Pois é, Cris, muito boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aí em casa. Globo Esporte hoje com um tempinho mais curto, mas claro que a gente não pode deixar de falar do que aconteceu no fim de semana. E o CRB entrou em campo ontem à noite, enfrentou o difícil Atlético Paranaense fora de casa e perdeu, mas a gente vai conferir agora como é que foi essa partida. O Furacão começou o jogo assustando. Em cobrança de falta, Allan Kardec mandou por cima do gol. O Atlético seguiu pressionando. Esquivel lançou na área e Allan Kardec desviou no canto do goleiro Matheus Albino. 1-0 Furacão. A defesa do CRB deu espaço e Isaac mandou uma bomba para a defesa do goleiro do CRB. Pressionado, o Galo foi para o ataque. Matheus Ribeiro cruzou, Breno Herculano ajeitou e GG cabeceou fraco nas mãos do goleiro. No segundo tempo, Isaac lançou na área, Renan tocou para Teves, que devolveu para o atacante fazer o segundo do Furacão. Teves novamente no contra-ataque. Ele tocou para Renan, que dividiu com o Henry e foi ao chão pedindo pênalti. O juizão mandou o jogo seguir. Patrick foi lançado dentro da área, a defesa do CRB cochilou e quase levou o terceiro. Final, Atlético 2, CRB 0. Tá, então o CRB perdeu, caiu para a terceira posição na Série B, mas continua, obviamente, no G4. E outro jogo que aconteceu ontem também foi entre Juazeirense e Asa, pela primeira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A estreia da equipe alvinegra e o Asa venceu bem demais por 3-0, conseguiu essa goleada fora de casa. Gols marcados pelo Júnior Viçosa, Thiago Alagoano e o Toscano. Vitória importantíssima que já colocou o Asa na liderança ao fim dessa primeira rodada da Série D. O Asa, lembrando, está no grupo A4. E outra equipe alagoana que está nesse grupo é o Penedense. Penedense que também jogou ontem, enfrentou o Barcelona de Ilhéus em Penedo, mas acabou empatando por 0-0. Um pontinho para conta, está de bom tamanho para essa Série D que promete ser muito longa. E hoje a gente fecha esse período de jogos aí do futebol alagoano desse feriadão com o CSA em campo. O CSA vai jogar hoje às 7h30 da noite, vai enfrentar o ABC lá em Natal, no estádio Frasqueirão, pela segunda rodada da Série C. Então aí um jogo importante para o CSA buscar sua primeira vitória no torneio. E Cris, hoje não teremos o Globo Esporte devido a toda a cobertura e a comoção da situação envolvendo o falecimento do Papa Francisco. Então agradecer demais a participação e também agradecer demais o espaço aqui no L1. E amanhã o Globo Esporte volta normalmente no seu tempo padrão e a gente vai trazer tudo o que acontece aqui no nosso futebol alagoano.
Combinado, Gui. Boa tarde para você. Obrigada pela participação aqui no L1. Intervalo, na volta você vai ver também a comoção dos fiéis com a morte do Papa Francisco. A Catedral Metropolitana de Maceió vai estar aberta para orações. Voltamos já já. Volta por cima. Última semana. Chegou o dia. A L1 de volta, vamos dar uma olhadinha agora na página principal do G1 Nacional, isso porque todas as atenções de hoje estão voltadas para a morte do Papa Francisco. Aqui no G1 você confere ao vivo as últimas notícias em relação à morte do Papa. O Papa morreu em casa, a causa da morte vai ser divulgada agora à tarde, por volta das 3 da tarde. Essa é a previsão para o anúncio da causa da morte do Papa, às 3 da tarde, essa é a expectativa. E aqui também tem destaque os hábitos do Papa, a Papa de hábitos simples, que lutou para mudar a igreja. O corpo será levado para a Basílica de São Pedro na quarta-feira. Destaque aqui no G1 também quem pode substituir Francisco, os nomes mais cotados. A gente tem também aqui, ó, conclave, ainda não tem data de quem será o próximo Papa, quais são aí os nomes, a escolha. A gente tem aqui, ó, quem são os brasileiros que podem aí participar do conclave no G1. A gente tem aqui, ó, a lista com todos os nomes dos candidatos que podem substituir o Papa Francisco. E aí no G1, ó, a gente tem também as regras da Igreja Católica apenas para cardeais com menos de 80 anos que podem votar. Entre 8 cardeais brasileiros, 7 atendem esses critérios e a lista você acompanha aqui na nossa página no G1. Lembrando, eu não estou na página do G1 Alagoas, você está conferindo comigo a página do G1 Nacional, e aí a gente tem essas informações. A todo momento o G1 está atualizando informações sobre a morte do Papa Francisco. E aí a gente tem aqui, ó, o conclave, como foi, tem o vídeo de como foi o anúncio da morte do Papa Francisco. Você pode ver aqui o momento em que o sino da Basílica anunciou a morte e também o depoimento de uma brasileira que estava na Basílica de São Pedro quando tudo começou a fechar, quando foi anunciada a morte do Papa Francisco. Você pode acompanhar todas essas informações acessando a página do G1 Nacional, que está a todo momento trazendo novas informações sobre a morte do Papa Francisco. E a gente segue falando da morte do Papa Francisco porque durante todo o dia a Catedral Metropolitana de Maceió vai estar aberta, recebendo fiéis para um momento de oração. À noite vai ter uma missa, vamos saber os detalhes ao vivo com Andréia Rezende. Andréia, é com você, bem-vinda. Oi, Cris, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que estão assistindo ao L1. Essa missa está prevista, está marcada para as 18 horas. Às 6 da noite acontece, então, essa missa aqui na Catedral Metropolitana de Maceió, em homenagem ao Papa Francisco. Mas as homenagens já começaram com esse cantinho aqui, ó, mostrar para vocês, que foi preparado especialmente para que os fiéis possam vir fazer a sua oração e se despedir, né, do Papa Francisco, né, que possam aqui fazer as últimas homenagens, né, a esse Papa, que é um Papa bastante querido, né, no mundo todo, por fiéis do mundo todo. O Papa Francisco morreu aos 88 anos, na madrugada desta segunda-feira, às 12h35 pelo horário de Brasília. Informações que foram confirmadas aí pelo Vaticano, né, ele foi o primeiro Papa latino-americano da história, foi escolhido em 2013 e ocupou o cargo máximo da Igreja Católica por 12 anos. Né? Várias autoridades se manifestaram sobre a despedida, né, sobre a morte de Papa Francisco. O governador de Alagoas, Paulo Dantas, escreveu em uma rede social que Alagoas e o mundo se despedem de um líder espiritual
único, né, que Papa Francisco nos ensinou a cuidar dos pobres, a viver com amor, paz e respeito ao próximo. Encerrou dizendo a frase "descanse em paz". O Estado também emitiu uma nota oficial. O prefeito de Maceió, JHC, também escreveu em uma rede social, diz que recebeu com pesar a notícia da partida do Papa Francisco, um líder que inspirou o mundo em simplicidade, coragem e compromisso com os mais pobres. Ele prestou também aí a solidariedade aos católicos de Maceió, do Brasil e do mundo todo e finalizou pedindo que Deus nos conforte, continue nos guiando aí no caminho da paz, da justiça e do amor ao próximo. A prefeitura emitiu uma nota de pesar e decretou luto oficial por 7 dias, né? Várias homenagens que vão acontecendo aí ao longo do dia o Papa São Francisco, que infelizmente nos deixou na madrugada dessa segunda-feira. Cris, é isso, a missa está marcada para 6 da noite, 18 horas, aqui na Catedral Metropolitana de Maceió. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Andréia. Obrigada pelas informações. Só reforçando o que a Andréia falou, às 6 da tarde vai ter essa missa na Catedral Metropolitana de Maceió, relembrando aí todo o legado do Papa Francisco, vai ser celebrada pelo arcebispo de Maceió, Dom Beto Breis. A L1 dessa segunda-feira fica por aqui e a gente volta a se encontrar amanhã.